Bem-vindos a mais uma sessão webinar, desta vez dedicada ao tema Escolas TAPE nos rankings, casos de sucesso. Neste caso temos mesmo 2 casos de sucesso, o agrupamento de escolas Dom Pedro I de Vila Nova de Gaia e também o agrupamento de Massiminos de Braga. Estão aqui presentes os respectivos diretores dos agrupamentos. Começo pelo agrupamento Dom Pedro I, o professor António Duarte, e também o professor António Pereira, diretor do agrupamento de Massiminos. Vamos olhar um pouco para a vossa experiência, mas começando pelo zero, ou seja, em que ponto estava o agrupamento de escolas Dom Pedro I antes de chegar ao TAPE, professor António Duarte? Muito obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos. Este programa teve início há 5 anos, em 2007, apresentava resultados bastante significativos pela negativa ao nível de abandono escolar, a nível de absentismo, a nível de resultados escolares. Tem ideia das percentagens no vosso caso? Sim, posso aferir que ao nível de abandono andaria na casa dos 10%. O que numa percentagem de 100 é muito significativo. Havia muitos alunos que não concluíam o 6º ano. Ficariam pelo 5º, 4º ano e só um grupo muito, não digo muito pequeno, mas um grupo de 80%, 90%, é que continuavam os estudos, progrediam, prosseguiam os estudos para o 6º, para o 7º, e muitos terminavam no 7º, o que levou a que fosse repensada a organização do agrupamento, de todas as estruturas. E em boa hora o Ministério da Educação propôs ao agrupamento este programa de intervenção prioritária, que muito contribuiu para diminuir o abandono, o absentismo e também as taxas de sucesso aumentaram. E perguntar isso mesmo, se essa era a vossa principal preocupação, o absentismo e o abandono escolar, ou esses 2 pontos associados também ao próprio insucesso escolar, as notas dos alunos. Muito bem. Ora bem, ao nível... há aqui 3 ou 4 ideias claras. Ao nível do abandono e do absentismo, foram logo prioridades que tinham de ser atacadas. Se tínhamos valores bastante significativos na casa dos 10% no abandono, houve necessidade, a partir deste programa, com as técnicas que nos foram colocadas como recursos, de erradicar o abandono. Neste momento, o abandono é 0. Portanto, neste momento, não temos abandono escolar no agrupamento. O absentismo é residual. Neste momento, a nossa grande preocupação não é nem com o abandono, nem com o absentismo. É com os resultados escolares, é com as aprendizagens. E saímos de um ranking em que estaríamos na casa no lugar para aí 900, neste momento, aos poucos, de ano para ano, fomos subindo gradualmente, isto através de intervenções localizadas, através de apoios, de assessorias, fomos atacando o problema do insucesso. E tal ordem que neste momento podemos dizer que tudo aquilo que esteja abaixo de 70%, para nós é preocupante. E como diretor, e também ao nível do Conselho Pedagógico, nós temos tido esta preocupação de pedir aos professores titulares de turma do primeiro ciclo e aos professores das diversas disciplinas do 5º ano ou 9º ano, que nos justifiquem o porquê de, nesta disciplina ou naquela, portanto, os alunos naquela turma terem uma percentagem abaixo dos 70%. Já vamos tentar perceber como é que vocês conseguiram esse processo Muito todo, bem. Como é que atacaram, como disse, a taxa de absentismo e de abandono escolar. Também já vamos perceber como é que tencionam combater o insucesso. Antes, fazia também o mesmo pedido ao professor António Pereira, que brevemente nos traçasse o mapa da escola, do agrupamento de escolas Massiminos, precisamente em Braga. Eu, antes de mais, queria também agradecer a oportunidade que dão ao agrupamento para estar presente
nesta conversa, porque não só permite que nós possamos falar sobre o trabalho que tem sido desenvolvido, mas também nos permite, de certo modo, desmistificar um pouco aquela que é a visão menos positiva que eventualmente possa perpassar na sociedade sobre os territórios educativos de intervenção prioritária. Não são guetos, não são campos de batalha, pelo contrário, são espaços de oportunidade, como demonstra o sucesso que os nossos alunos, felizmente, obtiveram neste ano e têm vindo de forma sustentada, que é isso que, de facto, para nós é muito importante. Ao chegarem a este programa, em que situação estava o agrupamento de escolas? A situação não era muito distinta daquela que nos foi descrita pelo António Duarte. A situação de abandono seria eventualmente menos dramática do que a verificada no agrupamento de escolas de Canidelo, mas era também uma situação relativamente preocupante. Do mesmo modo que o insucesso e também alguns aspectos, alguns focos de indisciplina acabavam por preocupar quem trabalhava na escola. E eu precisava também de certo modo, enquadrar a situação, dado que, sendo tape de segunda geração, a experiência começou numa escola, num agrupamento de escolas, agrupamento vertical, que há 2 anos atrás, com a criação dos novos agrupamentos, que não sei se lhe posso chamar de terceira geração, mas que são conhecidos na gíria e no grande público como os mega agrupamentos. Sim. A escola secundária acaba, portanto, por entrar também neste projeto que já vinha com um ano de experiência. Este ano, felizmente, que a equipa que tem a responsabilidade de gerir o projeto a nível nacional, em termos ministeriais, decidiu também alargar à escola secundária, o que nos permitiu também trabalhar com alunos de terceiro ciclo que estão na escola secundária e, portanto, seguramente que, em termos de escala, nos poderá proporcionar uma maior capacidade de implementar o projeto que fundamentalmente passa pela constituição e pelo trabalho em equipa educativa. E, portanto, creio que podemos potenciar ainda os objetivos deste programa e alcançar melhores resultados ainda, passando para, neste momento, já uma taxa de abandono muito próxima do zero, e trabalharmos exatamente ao nível da sustentabilidade dos resultados, ao nível da qualidade dos resultados. Portanto, digamos que dar um salto no patamar, passar para um patamar seguinte e já não nos preocuparmos exclusivamente com o abandono, com o combate à disciplina, mas com a qualidade dos resultados, embora, evidentemente, que há ainda um percurso longo para fazer, porque a escola pública e a escola pública democrática é uma escola que não exclui. Que inclui. É uma escola que inclui, tem a obrigação de incluir e tem a obrigação de olhar para cada aluno no seu contexto e trabalhar para que esse aluno, no seu contexto, possa ter sucesso, como todos os outros que têm a felicidade de ter contextos diferentes e contextos melhores. Como é que isso se faz na prática? Como é que vocês conseguiram motivar professores, conseguiram motivar alunos, em termos até de, se calhar, começaram pela própria organização da escola? O que é que mudou no caso dos Massiminos? Como eu referi já, o nosso projeto assenta fundamentalmente naquilo que nós chamamos o trabalho das equipas educativas, procurando explicar de forma simples. Nós procuramos que em cada ano os professores trabalhem com todas as turmas, portanto, um professor, tanto quanto possível, trabalhe com as turmas desse ano, de modo a que todo o trabalho de preparação, o trabalho de planificação, o trabalho de avaliação
possa ser elaborado em conjunto pelos professores que assim conhecem a realidade daquele ano escolar. Ou seja, o professor leciona ao 5º ano, ao 6º ano, a disciplina A, B ou C. Sim. E a todas as turmas do 5º ano. Isto permite que, de facto, possa ser feito um trabalho colaborativo, em primeiro lugar, um trabalho que necessariamente resulta de um conhecimento mais aprofundado das características da turma, dos alunos, e poder continuar o acompanhamento ao longo desse mesmo ciclo. Ok, depois quando passam para o 6º ano, portanto, esse acompanhamento, aquele professor, mas não é só um professor que faz isso, ou seja, são todas as disciplinas, os professores de todas as disciplinas, que se envolvem com todas as turmas do mesmo ano. Do mesmo ano. Uhum. É claro que isto permite-nos também, relativamente à carga, e perdoem-me a expressão, provavelmente não será muito feliz, mas é diferente um professor trabalhar diversos níveis de escolaridade e trabalhar apenas 2 níveis de escolaridade. O professor estava a acenar com a cabeça, concorda? É diferente? Perfeitamente. Para um professor é muito mais fácil concentrar a sua energia num determinado sentido do que dispersar em muitas turmas ou em muitas disciplinas. Se o professor concentrar a sua atenção, o seu trabalho dentro de uma equipa pedagógica, vai rentabilizar o seu trabalho em prol do sucesso do aluno, da aprendizagem que o aluno deve fazer. E se o professor se dispersa em várias frentes, acaba por não ter a mesma disponibilidade nem psicológica, nem anímica, para que a sua resposta seja efetiva e de qualidade. E, portanto, quanto mais o professor centrar a sua atenção num problema, num determinado foco, o rendimento, a rentabilidade é muito superior. Foi fácil fazer essa organização no caso do agrupamento Dom Pedro I? Essa organização, portanto, isso é reorganizar os professores, juntar o grupo de professores do 5º ano e o grupo de professores do 6º ano, portanto, é reorganizar. É fácil? Eu preferia dizer comprometê-los num projeto educativo, num projeto que é de todos, feito por todos, com a vontade de todos, onde ninguém se pode imiscuir. E um projeto só pode ter sucesso quando ele é definido, os objetivos, com a vontade de todos. E quando os objetivos são consignados com um fim, para metas. E essas metas também são consensuais. Portanto, são colegiais, são coletivas, assumidas coletivamente como um pressuposto para orientar o agrupamento para essa direção. O agrupamento fez uma grande evolução, uma enorme evolução nestes últimos 5 anos. E eu gostaria aqui de frisar o porquê dessa evolução. Num primeiro momento, teve a monitorização da DGIDC, hoje DGE, a partir da doutora Lourdes Parente, que, através de telefonemas, de mails, da sua presença, ajudou o agrupamento a encontrar um caminho, a pensar de uma forma diferente, a descobrir, a fizesse com que o agrupamento descobrisse que é possível uma outra intervenção social e escolar. Houve resistências internas, porque quando há mudança, há sempre resistência, não é? Mais ou menos, menor. Há sempre os velhos do Restelo. mas é curioso, e eu aqui quero felicitar a minha comunidade educativa, de modo particular os professores, pela entrega abnegada. Porque aos poucos foram assimilando o projeto, foram assumindo o projeto, foram se integrando dentro de um projeto educativo. Antes, os projetos educativos eram estandarizados, eram fechados, estavam na gaveta. O projeto educativo não era dinâmico, não era aplicado a cada comunidade educativa, não é? Era um projeto formatado que depois não tinha consequências. Existia porque era necessário. Era um documento como o regulamento interno que era para meter na gaveta. Não era um instrumento
de trabalho. Hoje os nossos projetos educativos são projetos de trabalho. Tanto é que o Plano Anual de Atividades e o projeto educativo entroncam-se num único documento. E, portanto, este documento, projeto educativo e plano de atividades, são o nosso eixo de ação para, aquilo que me diz o António bem, para a inclusão, para combater o abandono, para combater todas as atividades, contribuem para fazer face ao abandono e ao absentismo. E, ao mesmo tempo, as atividades são oportunidades de aprendizagem, de formas diferentes, de uma forma diferenciada. E depois, ao nível da intervenção do professor, é um trabalho, como diz o António, a nossa política interna, a nível do projeto educativo, é dinâmica. Trabalhamos muito na base de equipa, de um espírito cooperativo. E é isso que torna um agrupamento diferente, com uma política, com uma postura diferente. É este trabalho cooperativo, em que os professores se sentem motivados, porque têm indicadores de partida, conhecem esses indicadores, foram comprometidos na definição desses indicadores, participaram na definição e também das suas metas, e também da reorientação, numa avaliação constante, em ordem a essas metas, porque não basta ter um ponto de partida e uma meta de chegada. Claro. Todo um percurso é reavaliado, todo esse caminho é reavaliado constantemente. Ou seja, é possível haver readaptações no processo à possível. medida que se faz o caminho? É possível, com certeza que sim. Mal seria se não fosse, porque insistir em soluções que provaram que não levam ao cumprimento do objetivo, evidentemente que não seria muito inteligente, diria eu. E, portanto, é possível, e ainda bem que o é. Mas voltando um pouco atrás, eu acho que nós temos uma tradição na escola portuguesa de um trabalho muito solitário. Os professores têm uma tradição de um trabalho muito solitário, de sala de aula. São eles e os alunos, não é? Eles e os alunos. E o aluno e aquele espaço... O mundo é o espaço de sala de aula. A participação no projeto levou a que, de facto, nós percebêssemos que é muito mais vantajoso quando trabalhamos de forma articulada. Ou seja, abrir a porta da sala de aula, abrir as janelas e começar a... E partilhar o trabalho que cada um faz de preparação. Partilhar, provavelmente, aferir os mecanismos de avaliação que temos e que fazíamos sozinhos. Trocar ideias. É possível os professores trocarem ideias. Partilhar. Sem dúvida nenhuma que este é um ganho que eu acho que dificilmente as escolas que participam no projeto poderão perder, seja de que forma for. Não podem abrir mão, de facto, destes ganhos que são absolutamente fundamentais para que, com ou sem projeto, possam continuar com as suas práticas que revelaram que têm resposta adequada aos problemas com que se debatiam e conseguiram, portanto, superar essas mesmas dificuldades. E, portanto, sem dúvida nenhuma que este é um ganho absolutamente fundamental. Quando nós conseguimos dar este passo, acabamos por perceber todos que, de facto, torna-se mais fácil nós trabalharmos. Porque torna-se mais fácil nós resolvermos o problema do aluno, daquele aluno em concreto, com o qual eventualmente tínhamos mais dificuldade, porque sabemos que há gente que conhece a realidade daquele aluno e que nos pode ajudar a encontrar a porta, a pedra de toque, que às vezes nos permite resolver e um aluno problema deixar de o ser. E se calhar um aluno que manifesta mais resistência perante um professor acaba por mais facilmente falar com outro professor, e daí também a necessidade e a importância da partilha. Um professor de História, vamos imaginar, pode ter uma
facilidade de contacto, conseguir chegar àquele aluno mais facilmente do que o professor de Ciências da Natureza, por exemplo. São apenas exemplos. É isto, é também aí que Também vai por aí, a troca. também por aí. Nós somos diferentes, ainda bem. Somos seres individuais, com as características que temos e, portanto, não reagimos, não agimos da mesma forma. E os nossos alunos, se há coisa que eles sabem, é exatamente qual é o limite a que podem chegar com cada um de nós. E, portanto, até nestas pequenas coisas, isto nos ajuda a ultrapassar essas mesmas dificuldades. Eu acho que todos nós chegamos à conclusão. O espaço de turma reage de forma diferente em função do professor que lá está. Eles sabem perfeitamente que com este, com aquele outro, o que é que podemos fazer, até onde é que podemos ir. Trabalhar em equipa ajuda-nos também a debelar estas dificuldades e, portanto, de certa forma ajuda-nos a promover comportamentos, atitudes disciplinados. E, portanto, nós passamos de uma fase em que procurávamos reagir à indisciplina para uma fase em que agimos para que a disciplina seja naturalmente um comportamento aceito e evidentemente o comportamento que eu sei que é aquele que eu devo ter. Portanto, quando fala na ação para promover a disciplina, que tipo de atividade, e aqui já estamos no outro ponto, que é precisamente diminuir a indisciplina e até trazer o aluno até nós, que tipo de atividades é que podem ser feitas, professor? Ora bem, nós temos uma panóplia de intervenções junto dos alunos que pontualmente apresentam comportamentos desajustados à sala de aula, que são poucos, que é curioso, que são poucos. Porque a partir do momento em que o aluno se sente motivado, se sente integrado, a partir do momento em que o aluno está focado no seu próprio sucesso, na melhoria do seu desempenho, o aluno não transforma-se. Para isso é preciso chegar lá. Precisamente. Como é E a que melhor chega? forma de chegar lá é motivar o aluno, é implicar o aluno num processo dinâmico de aprendizagem permanente, comprometê-lo. E depois existe uma panóplia de atividades em que o aluno é integrado, é responsabilizado e sobretudo aqueles alunos, porque os há, não podemos escamotear nem fechar os olhos, são situações excepcionais, mas existem. Incluímos esses alunos em atividades onde os colocamos à frente dessas atividades, como responsáveis. E eles vão sentir de perto o que é serem injustiçados pelos próprios pares. E então nasce uma reflexão entre aluno e diretor de turma, em que ele percebe que o comportamento desajustado em sala de aula é precisamente o mesmo que o seu colega de grupo, numa atividade, teve para com ele. E é esta reflexão ou análise de consciencialização de atitudes e comportamentos que leva com que aquele aluno mude de postura. Aos poucos. É claro que leva tempo. É preciso uma caminhada com aquele aluno. Não podemos, como disse há pouco o António, não podemos largar o aluno. Temos que o acompanhar. Temos que o introduzir. Num ponto e seguir fazer uma caminhada com ele. Fazer uma caminhada com ele. Foi isso que sentiu, porque a questão... indisciplina é um dos pontos que reforçou no caso do agrupamento de escolas. Sim, embora não seja, felizmente, não seja um problema, não é propriamente um problema, felizmente. Todos nós sabemos que os professores têm uma determinada visão de escola, têm uma cultura de escola, que não é partilhada necessariamente por toda a população em geral. E sabemos que os nossos alunos são oriundos, de facto, de contextos em que a cultura de escola não passa minimamente pela mesma visão que nós temos. E o grande passo que a escola tem que dar é exatamente, é também esse, eu não diria que é exatamente esse, é também esse. É perceber que, de facto, nós estamos muitas vezes perante alunos numa sala de aula que, não tendo essa cultura, não valorizando como nós achamos que ela deve ser valorizada, mas eles
eles estão ali e, como eu disse há pouco, felizmente que estão. E, portanto, eu não digo que a escola baixe ao tal nível, à tal visão de escola que eles têm, mas tem que encontrar capacidade de descobrir onde é que o vai tocar. E o envolvimento em projetos, como estavas a dizer, e muito bem, eu partilho dessa tua opinião, às vezes o aluno não é bom a português e a matemática, inicialmente, mas tem uma habilidade fantástica para trabalhar a outros níveis, ao nível artístico, por exemplo. E é importante valorizar para que depois possamos alargar o gosto, não é? O gosto por andar na escola, por estar na escola, envolvendo-o em projetos que muitas vezes apenas precisam de olhar para ele com um valor diferente, atribuir-lhe um valor diferente, e não olhar para ele como alguém que não é capaz, como alguém que não tem qualidades. Eles têm, todos têm qualidades. Importante é que a escola consiga ir ao encontro daquela que é, enfim, a forma de estar na escola, mudá-la naquilo que necessariamente ela tem que ser mudada. Evidentemente, eu costumo dizer que é sempre mais fácil nós estarmos numa esplanada do que estarmos sentados numa sala de aulas, como é evidente, não é? E, portanto, a escola exige trabalho, exige esforço, exige dedicação, exige empenho, rigor, disciplina, mas tudo isto é compatibilizável com as qualidades que individualmente temos e que podemos pôr ao serviço da comunidade, e que é importante para muitos destes jovens e destes adolescentes e destes meninos, que seja valorizado também pela escola. E, portanto, o envolvimento dos alunos nos projetos, creio que será um dos aspectos fundamentais para nós promovermos comportamentos disciplinados e que permitem, evidentemente, aprendizagens na escola. Mas, como dizia, felizmente não é de todo um problema grave no agrupamento de escolas de Massiminos. Evidentemente que há focos de tensão, como em qualquer comunidade, em qualquer grupo, mas perfeitamente controlados e perfeitamente naquilo que eu acho que são os parâmetros normais das escolas. Mais uma vez, sublinho, ser território educativo de intervenção prioritária não significa trabalhar num campo de batalha, não é necessariamente. É trabalhar numa escola com circunstâncias, enfim, comunidade muito com as suas especificidades, mas é trabalhar numa escola e é trabalhar exatamente para conseguir os objetivos que qualquer escola deve ter. Vamos atalhar caminho, até porque o tempo corre. Falta pensar. Portanto, já falámos dos professores, já falámos dos alunos, mas os alunos têm família. Os alunos trazem gente atrás. Como porque a família ou a comunidade que envolve esse aluno é muito importante também na vida desse aluno, para lá da escola, para além da escola. Como é que é feita a gestão, como é que é possível trazer essa família, os encarregados de educação, as pessoas que estão diariamente com aquele aluno, como é que é possível trazê-lo para a escola? É necessário trazê-los no sentido de os envolver, de os motivar? Foi necessário no vosso caso, a professora António Duarte? Foi fundamental. Trazer a família à escola, trazer os pais à escola, comprometê-los no percurso escolar é fundamental. E eu quero partilhar, portanto, com os presentes, uma experiência de sucesso, como a presença dos pais é uma condição quase que imperiosa, indispensável para o sucesso. Eu costumo, no início de cada período, do segundo e do terceiro, não do primeiro, do segundo e do terceiro, após uma análise dos resultados escolares dos alunos, eu tenho por norma, ano após ano, isto tem dado frutos, o testemunho dos pais é registro
desse sucesso, quando os pais são convidados à escola, eles comparecem. No início, eles não compareciam. Entendiam que a escola não era necessária, não era importante. E que iam à escola só para ouvir queixas dos filhos e não Precisamente. vale a pena, não é? Hoje não. Eles hoje entendem que a escola faz parte integrante da vida dos filhos. A escola é uma mais-valia, não só ao nível académico, mas ao nível formativo, ao nível da educação. A escola é um parceiro da família, assim como a família é um parceiro dos pais, ou melhor, da escola. E aqui eu queria contar este exemplo que ilustra como a presença dos pais e o acompanhamento dos pais torna possível ou concretiza o sucesso dos alunos. No início de cada período, quer do segundo, quer do terceiro, eu convoco, a partir do diretor de turma, os encarregados de educação das turmas em que os alunos têm 3 níveis ou mais inferiores a 3, isto é, têm 3 disciplinas com nível 2 ou 4 disciplinas ou mais, em que eu tenho uma reflexão com eles, em que eu, com eles, partilho 5 aspectos práticos, extremamente práticos. O primeiro, pergunto pelas expectativas dos pais. Que expectativas é que têm face ao futuro dos filhos? Face à vida dos filhos? E não há pai nenhum que não sinta, portanto, algo em ordem ao futuro. Que pretenda, tenha expectativas muito elevadas em ordem ao futuro. Querem ser engenheiros, médicos, não importa. Mas têm elevadas expectativas em ordem aos filhos. E eu pego por aqui, por este ponto, das expectativas, e vou ao segundo ponto, que é fundamental, que é o comportamento. A questão da concentração na sala de aula, o compromisso com as aprendizagens, o saber estar, o saber ser. E depois, por fim, vou ao terceiro aspecto, que é o compromisso com a escola e com as aprendizagens. E neste terceiro ponto, eu implico os pais no acompanhamento em casa do estudo, do próprio trabalho. estudo. E o que é que eu pretendo? Que em casa, o pai ou a mãe, enquanto passa a ferro, enquanto lava a louça, enquanto estão a fazer as atividades domésticas, pode muito bem estar a perguntar o que é que aconteceu na sala de aula. O que é que aconteceu a portuguesa, a matemática. A envolver-se. A envolver-se. E, no fundo, o que é que está a fazer ao educando? Está a fazê-lo reavivar as matérias daquele dia. Está a ajudar a estudar aquilo que aprendeu naquele dia. E, no fundo, está a fazer com que aquele aluno não esqueça aquelas matérias daquele dia. E eu tenho tido testemunhos de muitos pais que no início foi difícil porque não estavam habituados a esta rotina, a esta prática, mas ao fim de 2, 3 semanas o aluno sentiu que aquilo era uma necessidade para ele. E o pai sentiu, ao ver a necessidade do filho, que tinha que se comprometer a envolver mais no seu processo. E fazer perguntas simples, como dizendo, olha, e diz-me mais, olha, o que é que lá está escrito? Olha, e quem era este autor? O que é que ele fazia? Ou o que é que fazia esta personagem? E por aí, coisas simples. O pai não precisa de saber a matéria. Precisa apenas de fazer perguntas simples. Muito simples. E por fim, portanto, mais 2 ideias, apenas só para dizer isto, que após este compromisso com o pai, eu faço um outro apelo. Se, no terceiro período, se querem novamente encontrar comigo para refletir como é que foi este percurso, desde a segunda semana do segundo período até à avaliação do segundo período. E é claro que no terceiro período só vou reunir com 1, 2, 3 alunos de cada turma, foi diminuindo. porque o sucesso, melhor, o insucesso diminui drasticamente, porque houve ali um nítido compromisso por parte dos pais com a caminhada dos filhos. E se os pais se envolverem na escola, se os pais entrarem na escola e sentirem que a escola também é deles, eles vão sentir motivados e os filhos vão sentir que em casa têm um acompanhamento mais consolidado. E é um auxílio muito, muito importante para os professores, no trabalho de ensino dos professores. Porque os professores também vão sentir que os parceiros que são os pais estão interessados também no sucesso. E esse sucesso é mútuo. Claro, quer de parte de professores, quer de pais. Temos mesmo que ser muito breves. No caso da Massiminos, também esta experiência foi fácil envolver os pais, as famílias? O nível, e não é
não é apenas por uma questão de, eu acho que é mais ou menos o nível de participação é elevado, é mesmo com dados concretos. A participação dos pais em reuniões com os diretores de turma, com os professores, anda acima dos 80%. Claro que vamos assistindo à medida que os alunos progridem na escolaridade, que esse número vai baixando, o que me parece também natural, até porque estamos a falar de alunos que vão amadurecendo e vão crescendo na escola, não é? Mas este trabalho de contacto é muito feito ao nível da gestão intermédia, no nosso caso, ao nível dos diretores de turma, das coordenações de ano, e portanto, embora me pareça esta experiência muitíssimo interessante. Se calhar vai aplicá-la, não? Já leva daqui uma ideia, será? Não sei, quer dizer, pelo menos aquilo que o António faz, eventualmente, se os diretores de turma e as coordenações intermédias não seguirem este guião, parece-me um guião muitíssimo interessante e que tem no terreno dado os diretores de turma resultados sempre positivos, não estiveram é? presentes. Sem dizer, olha, tu tens que estar, eles faziam questão de estar presentes, não é? porque é uma referência para o aluno e para os pais. Mas eu acho que é fundamental. De facto, a escola tem tido uns muros muito altos, que não deixam entrar a comunidade. Há ali uma elite que gera, que faz, que põe, que dispõe, que são os que guardam a tenda sagrada, portanto, eles é que sabem, e, portanto, não permitiam até agora, felizmente já dá bastante tempo a esta parte, que essa realidade tem vindo a mudar. Mas o espaço de participação dos pais e o alargamento desse espaço na escola só pode resultar. Isto é, se a escola entender os pais como cooperadores no trabalho que a escola tem, só tem a ganhar. E, portanto, Nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é Vocês fácil. estão em territórios complicados, é preciso... Às Evidente. vezes, se calhar também é preciso conseguir chegar aos pais, não é? Evidente. Porque também chamar os pais para eles saírem de lá, coitados, tristes e desiludidos, porque afinal o filho afinal não se porta como, enfim, seria desejável, não obtém os resultados que seriam desejáveis, acaba por não ser muito motivador, sem dúvida nenhuma. Vou lá outra vez para ouvir o diretor de turma, para ouvir fulano, para ouvir o professor, dizer exatamente a mesma coisa. E, portanto, que não seja para levar um ralhete, perdoa a minha expressão, mas que seja para que ele se sinta integrado neste processo, que seja informado. Pois, identificando que lhe sejam dadas diretor, dicas identificando os problemas, como é que pode resolver. Como é que ele pode ajudar, como é que ele pode ser parte integrante na solução que a escola pretende que seja alcançada, não é? E depois, evidentemente, que a outros níveis, quer dizer, os pais gostam de, às vezes, na semana passada distribuímos prémios de mérito, felizmente que distribuímos bastantes prémios de mérito, 3 centenas de alunos, ou melhor, mais de 3 centenas de alunos, e num auditório que leva 1.200 pessoas, ele estar cheio, e não era só com os alunos, evidentemente. É um bom sinal. É bom, é sinal de que as famílias vão à escola, os pais vão à escola. A escola tem que abrir as portas para que os pais possam ir. Aproveito esta deixa para terminarmos esta sessão do webinar. Antes disso, peço só a cada um que faça em síntese o que é que acontece, como é que se reflete o vosso trabalho à luz do tape, no ranking, por exemplo, do 9º ano. Em que lugar estava Dom Pedro I no ranking do 9º ano e em que lugar está? No ano passado estava no lugar 351, este ano está no lugar 71 e em primeiro lugar em Gaia, Vila Nova de Gaia, à frente de colégios e instituições particulares. No caso do 9º ano, em Braga, está em segundo lugar, a Escola Africana Brandão, e o público fez um trabalho de contextualização das condições dos alunos e aparece a nível nacional em 4º lugar, se atendermos ao contexto socioeconómico da escola, portanto, o que me parece que é absolutamente fantástico, o lugar,
A nossa luta tem que ser agora, de facto, de torná-lo num resultado sustentável. E não apenas de colheitas, que nós há pouco falávamos, passa a expressão, porque evidentemente que o que é fundamental é que, de facto, esta situação seja sustentada e não seja apenas episódica. Claro, já agora, a nível nacional, no que diz respeito ao secundário, dado que é um agrupamento do pré-escolar ao secundário, a nível nacional, no secundário, lugar 77, os rankings variam muito em função do tratamento dos dados, mas este que me está a servir de referência, porque contextualiza, não é? Lugar 77 e no contexto de primeiro lugar a nível nacional, no contexto socioeconómico do tratamento dos dados. E, portanto, quer ao nível do nono ano, quer ao nível do secundário, ao nível do ensino básico, quer ao nível secundário, evidentemente que são resultados fantásticos, que só nos devem, que nos responsabilizam, evidentemente, e que nos devem motivar, e seguramente motivaram, para continuar a desenvolver o trabalho que tem sido feito pelos colegas no meio das dificuldades todas que todos nós temos, maiores ou menores, mas seguramente que são motivadores. Também, como diz o António, portanto, no ranking, portanto, naquelas 4 dimensões, o António, da escola dele, está em primeiro lugar na primeira dimensão socioeconómica. Na terceira dimensão socioeconómica, o meu agrupamento também está em primeiro lugar a nível nacional. É só um pequeno detalhe. Portanto, naquelas 4 dimensões que o público apresentou, o Jornal Público apresentou, portanto, a escola de Canidelo, Dom Pedro I, também está em primeiro lugar, portanto, das 4 dimensões, na terceira dimensão. Fechamos assim com estes números que dão conta, de facto, destes 2 casos de sucesso, esta sessão webinar dedicada às escolas TAPE, nos rankings, casos de sucesso. Em Vila Nova de Gaia, o agrupamento Dom Pedro I, aqui com o diretor professor António Duarte, e em Braga, o agrupamento de Massiminos, com o diretor professor António Pereira.